Descubra o relato fascinante de um homem que, à beira da morte, teve sua perspectiva transformada de maneira surpreendente. Este indivíduo, não apenas um próspero empresário, mas também um crente em Cristo, compartilhou sua experiência de quase morte, revelando uma revelação impactante sobre o significado do versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 14. Imagine a mudança radical na percepção desse homem quando confrontado com a proximidade da morte. Em menos de 10 minutos da morte iminente, ele descobriu que sua única âncora, seu refúgio absoluto, era a cruz de Cristo. Nesses momentos cruciais, ele percebeu que as prioridades da vida cotidiana, negócios, prosperidade, realizações mundanas, se tornavam insignificantes diante da iminência da eternidade. O que torna a narrativa ainda mais intrigante é o testemunho do homem, que revelou como suas conquistas e realizações, uma vez tão significativas, perderam completamente o valor. A casa luxuosa, os planos de aposentadoria e até mesmo os compromissos de negócios que ele havia agendado perderam todo o significado. Tudo o que importava naquele momento crucial era a cruz de Cristo. Este relato nos faz refletir sobre as prioridades que damos à nossa vida diária e como elas se desvanecem quando confrontadas com a imortalidade. À medida que a morte se aproxima, as coisas que valorizamos acima de tudo, comparadas à cruz de Cristo, se tornam irrelevantes. Esta história nos desafia a repensar o que realmente importa e a considerar se estamos priorizando aquilo que terá significado na eternidade. O impactante chamado à reflexão sobre o julgamento que aguarda cada indivíduo após a morte. Ao compreender que suas ações serão minuciosamente examinadas por um Deus eterno e santo, uma transformação inevitável se instala. As palavras proferidas, as escolhas feitas, tudo será analisado em detalhes. Neste iminente julgamento, há uma revelação crucial que separa destinos eternos, uma verdade que ressurge na Bíblia, destacando-se em Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É a palavra ou cruz o que se torna a linha divisória entre aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos. A cruz de Cristo emerge como o motivo supremo pelo qual nossos pecados foram perdoados, como proclama Gálatas, capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo, enfaticamente, exclama ao longe de mim ao considerar qualquer coisa além de Cristo para se gabar. Ele nos instiga a dirigir nosso olhar para Jesus, para a cruz, para o altar consumador de nossa fé. No entanto, em meio a este mundo, somos tentados a desviar o olhar. O mundo nos incentiva a nos glorificar por nossas próprias boas ações, a considerar-nos pessoas justas e bondosas. Por outro lado, a religião pode nos levar a confiar em nossa própria justiça. É uma provocação para questionar a perspectiva comum de eu sou uma boa pessoa, faço o bem, cumpro minhas obrigações. A mensagem do Evangelho, por sua vez, desafia essa autoimagem, apontando para a universalidade do pecado. Não são apenas os criminosos que precisam da redenção, todos nós, em nossas falhas, ofendemos um Deus santo. A profundidade desse dilema universal, onde a cruz de Cristo se destaca como a única esperança e salvação. Numa sociedade que muitas vezes desvia o olhar, é hora de confrontar a verdade que transcende a superficialidade e orientar nossos olhos para a cruz redentora que altera destinos eternos. O intrigante dilema que muitas pessoas preferem evitar é encarar a verdade sobre si mesmas. A resistência surge quando confrontadas com a mensagem franca e direta do Evangelho, que desafia a noção de autojustiça. Eu não sou um pecador, sou uma boa pessoa, é a retórica comum que se choca com a mensagem ousada da cruz. O Evangelho, sem rodeios, declara que somos pecadores, um veredicto que o mundo muitas vezes rejeita. Em meio a uma cultura que promove a autopromoção e a crença na própria bondade, a mensagem da cruz é considerada loucura. Há uma armadilha sutil na mentira diabólica de que a cruz é dispensável, que não precisamos dela. Surpreendentemente, mesmo entre os frequentadores de igrejas, há uma surpresa potencial no dia do julgamento. Aqueles que se concentram em exaltar a si mesmos, em vez de abraçar a mensagem redentora da cruz, podem se encontrar em uma posição desconcertante. Muitos se consideram tão santos aos próprios olhos que acreditam merecer o céu e até se gabam diante de Deus por sua suposta bondade. Essa atitude, entretanto, evoca a lembrança da parábola do fariseu e do publicano narrada por Lucas. O fariseu, cheio de autojustiça, ousou gabar-se perante Deus sobre sua retidão, enquanto o publicano,
ciente de sua condição pecaminosa, humildemente suplicou por misericórdia. O desfecho revela uma verdade profunda sobre a humildade e exaltação. Imagine entrar na presença do Senhor e ousar gabar-se de sua própria bondade. Essa atitude, que ecoa longe da postura humilde de Paulo, que afirmou se gabar apenas de Cristo, destaca a ironia da confiança exagerada em si mesmo. Em um mundo que muitas vezes desvia o olhar, a cruz permanece como o único ponto focal que conduz à verdadeira compreensão e redenção. Desperte sua curiosidade para uma reflexão profunda sobre o que realmente importa quando a vida nos confronta com a inevitabilidade da morte. Este chamado vai além das ideias comuns sobre autojustiça e religiosidade, direcionando seu olhar para algo mais profundo. No entanto, o profeta adverte contra o perigo de se gloriar em qualquer outra coisa, ressaltando a verdade contida em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Revela a essência da vida cristã, onde mais de 40 menções a Jesus Cristo nas cartas aos Gálatas ressaltam sua centralidade. Paulo, cativado pela pessoa de Jesus Cristo, revela que foi o caráter e a obra redentora de Cristo que tornaram a cruz gloriosa para ele. Uma vida perfeita, tornando-se propiciação pelos pecados, morrendo a morte de todas as mortes são aspectos que ressaltam a grandiosidade da cruz. Diante disso, é feito um apelo para quebrar padrões comuns e não se gabar da própria bondade ou justiça, mas comprometer-se a ser um verdadeiro filho de Deus, orgulhoso da cruz de Cristo. A história do homem à beira da morte ressoa como uma advertência séria e humilde sobre o compromisso que todos nós enfrentaremos à morte. Destacamos a gravidade do compromisso, marcado por Deus, que nenhum de nós pode ignorar. Quando o momento chegar, todas as conquistas terrenas, autopromoções e riquezas serão irrelevantes. A única âncora nos minutos que antecedem a entrada na eternidade é o nome de Jesus e a cruz que ele representou. Em meio a esta mensagem séria, surge a verdade incontornável: o que importará é o nome de Jesus, a cruz que nos salva e nos guia nos momentos cruciais que precedem a eternidade. O único caminho que conduz ao Pai e ao reino de Deus, uma jornada fundamentada não em nossa própria bondade ou justiça, mas na poderosa cruz de Cristo. Diante da iminência do encontro com a eternidade, é vital compreender que somente através da fé em Jesus Cristo estamos verdadeiramente preparados para o julgamento vindouro. Hoje, estendo a você um convite pessoal e significativo: aceite Cristo como seu Salvador e Senhor. Entregue sua vida a Ele, confie na obra redentora realizada naquela cruz, abrace a única esperança que transcende esta vida passageira, assegurando sua eternidade ao lado do nosso Salvador. Que a cruz de Cristo seja a âncora de sua alma e o alicerce inabalável de sua esperança. Em Jesus, encontramos perdão, graça e a plenitude da vida eterna. Não perca a oportunidade, aceite hoje e experimente a transformação que somente Ele pode oferecer. Não deixe de explorar os links que compartilhamos no primeiro comentário fixado. Lá, encontrará livros exclusivos para orientá-lo na prosperidade segundo a palavra de Deus. Até a próxima, na Jornada da Fé.